Bom, olá a todos, sejam muito bem-vindos ao canal O Refúgio do Conhecimento. Bom, hoje nós daremos aqui continuidade, não é, à nossa série aqui a respeito da história da cultura e das etnias. Bom, no nosso último vídeo, né, nós abordamos aqui a respeito justamente do Segundo Triunvirato e a ascensão do Império Romano. Nós tivemos aí essa disputa, né, do descendente aí do próprio César, né, Otaviano, que ele entra em disputa justamente aí com Marco Antônio, né, uma disputa de poder entre ambos aí, em relação a, vamos dizer assim, o controle aí, né, o domínio sobre a força militar de Roma, né. E, enfim, nós vamos perceber aí, no caso, né, dentro dessa disputa, justamente essa questão egocentrismo, né, versus o populismo. Né? Nós temos aí um indivíduo que ele é realmente ligado ao povo, né, um indivíduo ali que ele tem essa ambição de continuar, né, o legado aí de César, né, o legado de seu tio, né, no caso Otaviano, versus Marco Antônio, né, que era um indivíduo que ele almejava o poder da mesma forma, porém ele, mesmo não sendo um partidário do Senado, né, ele, vamos dizer assim, concentra em si, né, todos aqueles defeitos, todos aqueles vícios, né, da velha República Romana. E dessa disputa aí, finalmente Otaviano ele vai ascender, né, sobre Lépido e sobre Marco Antônio, ele vai ascender como o, vamos dizer assim, o futuro imperador, né, o monarca absoluto aí de Roma, né, enfim, o próprio imperador em si, justamente pelos seus feitos, né, não arrogando-se para si esse título ou utilizando da própria força em si para consegui-lo, mas sim através de seus feitos, através de seus decretos, através de suas políticas públicas, assim como a imagem pública qual ele tinha, né, com a população romana, que o faz aí justamente ser, vamos dizer assim, aclamado pela própria população romana, né, como imperador inconteste aí de Roma, né. Enfim. Bom, e hoje nós vamos entrar aqui justamente em um episódio especial, né, justamente aqui da nossa série, porque entramos justamente no período em que ele é o divisor de águas, vamos dizer assim, do mundo antigo, né, pro nosso mundo que a gente chama de mundo moderno, enfim, essa transição, né, de períodos, justamente o divisor de águas. Enfim, em que nós chegamos aí no limite, né, do limiar do mundo antigo, enfim, ali do conhecimento da Grécia, né, de toda a parte envolvida ali da política, da filosofia, dos estudos gregos, somado à estrutura pública e o direito romano, né. Então nós temos aí o limite aí do mundo antigo, assim como temos aí uma situação a qual vai corroborar, né, para o episódio que nós vamos falar hoje, né. Vamos voltar aqui justamente à região do Sinai, né, e vamos falar justamente aí sobre a região da Judéia, né. Nós vamos justamente falar hoje aqui a respeito do episódio talvez mais importante da história humana, né, que justamente é o contato mais vívido, mais importante, né, que nós temos em relação à própria divindade em si, nosso contato com o próprio Deus, né, que vem a ser aí a própria vinda, né, do Messias, né, justamente aí o nosso contato que nós temos aí com Cristo, né, com Jesus Cristo, né, com o próprio Deus encarnado, né, com o Verbo encarnado. Então nós temos aí justamente esse divisor de águas na história, né, esse episódio o qual, vamos dizer assim, modificar toda a concepção de humanidade, né, que vai traçar um novo limiar, que vai trazer um novo direcionamento, vamos dizer assim, e reafirmar a antiga aliança, mas porém com novos preceitos os quais, vamos dizer assim, vão modificar completamente essa noção de civilidade humana. Então, vamos dizer assim, que esse contato direto com Deus aí vai ser justamente o patamar principal, talvez, da história humana, e sem isso não há como entendermos toda essa transição da humanidade, toda a riqueza, né, cultural, toda a riqueza espiritual que o ser humano vai ter posteriormente a isso. Não há como explicarmos isso sem
chegarmos a esse episódio tão importante, sem esse limiar, aí, sem esse divisor de águas, né, que é justamente o Verbo encarnado. E hoje vamos falar aí justamente sobre o cristianismo, né, sobre a figura, no caso, de Jesus Cristo, sobre o Messias. Então, vamos iniciar aqui, né, esse especial, né, esse capítulo especial, justamente abordando um epílogo, né? Nós vamos aí juntar estas informações, né, do limite do mundo antigo, somado à situação do período da região da Judéia, justamente do que a gente chama de povo eleito no período, né, que eram os judeus, né? Essa questão do povo eleito, nós vamos falar justamente sobre esses dois, vamos dizer assim, essas duas situações diferentes, né, que vão culminar justamente em uma ação da própria divina providência, né, que aí ocorre justamente no período exato da história humana, né, que é esse limite entre esses dois povos aí, né, entre os pagãos e os judeus, né. Nós vamos falar a respeito justamente desse divisor de águas a partir do episódio de hoje. Então, espero que desde já aí o pessoal deixe um like no canal, curta aí o nosso conteúdo, né, e vamos iniciar o nosso vídeo. Bom, antes de tudo, né, para compreendermos, vamos dizer assim, a tão majestosa, né, tão importante a ação da divina providência nesse período, né, enfim, a ação do próprio Deus, nós temos que entender, vamos dizer assim, esse limitar, né, do mundo antigo. E o que ocorre? Nós temos nesse período justamente dois cenários diferentes. Nós temos o grande império, que é Roma, né? Nós temos aí a grande potência, vamos dizer, do mundo antigo, né? Que consegue abranger toda a herança, né? Do mundo antigo, toda a cultura, enfim, toda a estrutura pública que se poderia oferecer, toda a herança cultural, a herança material humana, vamos dizer assim, reunida de todo o mundo antigo ali, das partes importantes, né, como a questão da Grécia, a questão do Egito, enfim, Oriente Médio, todas essas informações reunidas em um único lugar, em um único império, em uma única potência, a qual conseguia controlar e ter hegemonia material, né, sobre o mundo antigo conhecido, né, que se ali girava em torno ali do Mediterrâneo, né, essa potência civilizacional. Então Roma detinha nessa época todo o controle sobre essa região. E também nós temos que entender aí o caos, vamos dizer assim, o problema o qual se encontrava a civilização judaica. Nós temos que entender que, obviamente, quando voltamos lá na história, nós já abordamos aqui, né, na nossa série, aí a questão dos judeus terem sido o povo eleito, né, por Deus Javé, enfim, pelo próprio Deus, né, como ali o povo o qual, enfim, portaria as informações, né, que seria o responsável, né, por ali ser o que a gente pode dizer aqui, o seguidor, né, de Deus, enfim, o povo o qual, digamos, disseminaria, né, a palavra de Deus. Porém, há de se notar aqui que o povo judeu, vamos dizer assim, ele detinha nessa adoração a Javé, ele era o povo escolhido por Deus para, vamos dizer assim, se disseminar pela terra, né, para vamos dizer assim, se multiplicar pela terra. Só que o que acontece, vamos dizer assim, nós vamos entender, né, que o povo judeu ele vai, com o tempo, se desvirtuar desse ímpeto, né, deles, vamos dizer assim, de seguir ali a lei, né, enfim, os mandamentos, as premissas, né, da velha aliança. Ele vai se desvirtuar, vamos dizer, com o passar do tempo. É diferente do mundo pagão, ele cria, vamos dizer assim, um desenvolvimento material, ele alcança o auge material, né? E no caso, o próprio povo judeu, nós vamos perceber aí no decorrer da própria história deles, que eles vão querer, vamos dizer assim, surfar junto dessa onda pagã, vamos dizer assim, eles vão querer também ter essas benesses materiais, e esse que é o problema, eles começam a se desvirtuar justamente dos mandamentos, uma vez em que eles querem ali
no caso, se desvirtuar das premissas, né, judaicas a partir do momento em que eles querem justamente alcançar esse poder material. Vamos dizer assim, eles também querem alcançar uma glória material, digamos assim. Vamos dizer que se livrando, né, digamos ali das próprias premissas religiosas as quais eles tinham, né? Então eles começam a ignorar isso, e aí começa o grande problema da decadência, né, do povo ali escolhido. E isso já vai se iniciar desde lá a ruptura dos hebreus, né, entre o reino de Israel e o reino de Judá. Já vai começar lá essa decadência, né, que nós já vimos, né, enfim, ali com o exílio da Babilônia, né, nós vamos ver ali a queda, né, de Israel primeiro, depois a queda de Judá, né, que eles vão ser aprisionados pelos babilônicos. E aí que a situação ela complica, né, justamente quando os judeus ali eles vão ser escravos, né, dos babilônicos, quando eles estarão ali cativos dos babilônicos ali sobre o reino de Nabucodonosor. Ali que a situação ela começa a ficar complicada, porque eles têm um contato muito grande com esse materialismo, né, dos babilônicos, né, a Babilônia que representava a meretriz, a queda, todo o mal, né, enfim, ali todos os vícios postergados ali em uma única civilização, né. Então os judeus eles vão ter um contato muito grande com isso. E vamos dizer que parte da população judia ela vai se corromper, vamos dizer assim, de certa forma. Uma parte vai continuar arraigada à fé, vai continuar arraigada às premissas da velha aliança, e outra parte já vai ficar meio balançada, vamos dizer assim. Eles vão ficar meio que, como que eu vou dizer assim, eles seguem a premissa, mas ao mesmo tempo eles nutrem muito do materialismo. Eles também querem beber daquele vício ali, daquele prazer ali que eles não possuíam. Então isso os corrompe, né, os deixa corrompidos. E aí que nós temos a continuidade dessa situação, esse epílogo, né, que vai nos levar aí ao divisor de águas, né. E é mister que de início, né, nos atentemos aí justamente ao cenário provindo dessa região do Sinai, né, justamente. O povo judeu, após a libertação do exílio e cativo babilônicos, né, ele viu-se aí em um grande dilema. Vamos entender essa situação. Mesmo com a liberdade garantida por parte aí dos persas, né, sob então o comando do imperador Dario I, né, que os liberta aí do cativeiro da Babilônia, ao mesmo tempo os judeus, né, não mais dispunham de sua então gloriosa autonomia. Eles não eram mais um povo autônomo, um reino autônomo, dono do seu próprio nariz, vamos dizer assim, de seu território ali, de sua terra. Nesses ditos tempos, o leão de Judá ele se portava nada mais como um dos inúmeros reinos tampões, os quais compunham os grandes impérios da antiguidade. Então ele era mais um reino dentro de um império, ele era só mais uma região ali. Podiam os habitantes, né, da região do Sinai, conhecida agora como Judéia, né, não mais como o reino de Judá, como o reino de Davi, enfim, como queria chamar, era chamado simplesmente de Judéia por causa do povo judeu. Então chamavam os impérios aí em torno, né, como os persas, como os gregos e outras grandes potências, chamavam aquela região de Judéia. Eles possuíam uma espécie de sumo sacerdote religioso, né, o qual conduzia os assuntos envolvendo a crença dos habitantes, neste caso o monoteísmo, né, em Deus, ao mesmo tempo em que poderiam possuir uma espécie de governante local, tal como a figura de um rei. Porém, este ficava responsável somente pela administração interna, uma vez em que os assuntos de Estado eram reportados à metrópole do Império, neste caso no período Passárgada, né? Então nós temos que entender que nesse período, os hebreus, os judeus no caso, né, eles conseguem a liberdade deles do jugo babilônico, podem retornar à região deles, porém eles já não são mais autônomos, eles já não são mais donos do nariz deles, donos da terra deles, eles já não são mais independentes, entre aspas, vamos dizer assim. Eles têm de se portar ao império o qual os libertou, né? Nesse caso os persas. Vamos dizer assim que os persas nunca mexeram com os judeus, nunca, enfim, fizeram nenhuma coisa ruim, né? Não invadiram, não controlaram ali a região, nunca levantaram uma pedra contra eles. Porém, os judeus eles tinham que pagar impostos, né, pedágios, impostos aos persas. Eles tinham de se reportar aos persas em caso de assuntos de guerra, por exemplo. Então tinham de enviar suprimentos, mantimentos para os persas. Então eles tinham uma relação meio que de dependência, né, com o Império Persa. Eles já não tinham mais aquela autonomia nesse período.
Então você já vê que eles não são mais, vamos dizer assim, independentes, né? Já são um reino tampão, simplesmente ali uma região de acesso a outras regiões, né? Era uma rota de acesso ao Egito, era uma rota de acesso à Pérsia, ao interior aí do Oriente Médio, mas ao mesmo tempo eles já não eram mais um reino autônomo, né? Então eles pagavam taxas e tributos a outros impérios, e isso já os rebaixava, vamos dizer assim. E some-se essa questão justamente desse corrompimento que eles tiveram aí com os babilônicos, né? Então você já tem uma situação aí em que o povo eleito ele já, vamos dizer assim, não se porta mais como tal, né? Ele já não, vamos dizer assim, nutre a mesma situação. Então complica um pouco isso, né? Então já vemos aí que eles não são mais tão virtuosos como eram, né? Essa situação. É fato que, após seguidas influências, né, provindas do paganismo dos reinos ao seu entorno, fossem eles fenícios, nabateus, sírios ou mesmo persas, o povo judeu ele não possuía as mesmas premissas as quais a muitos havia fundado como etnia. Preste atenção. São premissas basilares que os judeus fossem fiéis aos ensinamentos de Deus, Javé, desde a tenra infância, através da circuncisão, até mesmo sua velhice, né, servindo como patriarcas e sábios, os quais transmitiam os ensinamentos para os seus sucessores. Lembrando, né, que no caso no judaísmo você tem datas importantes, né, você tem festividades importantes como o Shabá, né, como outras festividades, outros ali festejos deles, né, religiosos dos judeus, os quais os sábios, né, esses patriarcas, eles são responsáveis justamente por transmitir o ensinamento e a justificativa daquela festividade para as crianças, né, para os jovens, enfim, e a importância, né? Então esses jantares, esses festejos, né, vamos dizer assim, essas festividades, elas tinham justificativa, entre elas, inclusive, a Páscoa, né, que a gente conhece, a Páscoa judaica, que é ali a encenação, né, ali a memória do dia em que, lá no caso, em que Deus ele se comunica, né, no caso, com o povo hebreu, né, cativo do Egito, ali sobre a libertação deles, né, a questão do castigo dos primogênitos lá, que os judeus eles tinham de cear, né, no caso, os hebreus eles tinham que cear um cordeiro, né, puro, né, sem manchas, e no caso pintar, né, no caso os rodapés das portas das casas ali, né, com o sangue, né, desse cordeiro, né, que justamente Deus, no caso o anjo de Deus, ao ver aquele sangue ali pintado, ele não adentraria aquela casa e não castigaria os primogênitos, somente dos egípcios e dos pagãos, né? Então garantindo a liberdade dos hebreus, né? No caso do cativo egípcio no período, né? E aí a fundação posterior do reino, né? No caso o reino de Davi, o reino hebreu, né? Enfim, então nesse período o que acontece? Você tem essa rememoração, continua sendo passado essa informação de patriarca para jovens, né? Esse ciclo contínuo, né? Essa rememoração justamente para lembrarem-se da aliança, né, dos hebreus aí com Deus, né? Só que o que acontece? Já não se tem mais aquele furor, vamos dizer assim, aquela fidelidade, vamos dizer assim, aquela mesma subserviência, né, voluntária a Deus. Então você já tem problemas aí no caso de divergências em questão da própria fé em si. Então os judeus já começam a ter problemas aí com o materialismo, né? Então isso complica aí para eles, né? Enfim, e é fato, né, que após essas influências provindas, né, como já dissemos, nós não possuímos mais essas premissas, né, e o que ocorre é que com a queda do status e qualidade de vida da população judaica nesse período, né,
Isto se aliando a vícios de interação com crenças pagãs extremamente materialistas, o próprio povo em si ele começou a ter dificuldades na assimilação dos próprios ensinamentos da Torá, né, essa velha aliança e os ensinamentos da velha aliança através da Torá, os escritos. O materialismo exacerbado, né, assim como uma espécie de orgulho do passado, né, e egoísmo, inclusive, dessa questão de ser o povo eleito, foram catalisadores para uma espécie de secularização da própria religião judaica. Isto se exemplificava justamente pela adoração a ídolos pagãos, além de uma espécie de elitização do papel dos sacerdotes, os quais atuavam muitas vezes como burocratas, ignorando sua função primaz de servir aos fiéis. Então o que ocorre? Olha que situação. Você vai ver nesse período muitas vilas judaicas em que indivíduos que se proclamavam judeus, que se proclamavam ali descendentes do povo eleito, né, descendentes dos hebreus, muitos deles eles começavam inclusive a adorar ídolos pagãos. Quando a gente fala ídolo pagão, não é aquela coisa que muitas pessoas falam hoje, que imagens são ídolos pagãos. Não, a gente está falando de ídolos pagãos, divindades pagãs de tribos politeístas. A gente está falando, por exemplo, aqui de Moloque, a gente está falando de Gilgamesh, a gente está falando de ídolos fenícios, a gente está falando de politeísmo grego, a gente está falando de politeísmo egípcio, inclusive Amon. Então você vê eles ali buscando essa ligação com Deus através de divindades politeístas. Então eles já começavam a render cultos de formas completamente errôneas, não tinham mais nada a ver com a velha aliança, não tinha mais nada a ver com a aliança feita com Deus, no caso ali com a purificação, né, que era o banho de purificação, o sacrifício ali do cordeiro, do bode expiatório, né, do cordeiro, enfim, da limpeza, né, já não tinha mais a ver com isso, né, com a purificação dos pecados, com a adoração a Deus, enfim, com seguir essas premissas dentro dos lares das cidades. Não, então eles já começam a fazer adoração a ídolos pagãos visando materialismo. Então eles queriam cada vez mais se desenvolver, né? Então isso já começa a distanciá-los, né? Começa a secularizar a crença deles. Quando a gente diz secularizar, esse termo secularizar, ele quer dizer justamente materializar. Não é mais você seguir o transcendente, você buscar o transcendente, é você se soltar, digamos, do mundo material. Não, eles estavam se secularizando, fazendo o contrário, se ligando mais ao mundo material e palpável do que a própria crença em si. Então aí começa o grande problema, digamos assim, da civilização judaica nesse período, esse colapso, vamos dizer, espiritual, nesse período, que é justamente a transmissão dos fatos, ela continua ocorrendo, mas a questão de você seguir as premissas não é mais a mesma. Então aí já a doutrina, né? Aí a situação já começa a ficar complicada, no caso para eles, né? E os primeiros indícios dessa decadência, né, vão ser observados mesmo após a anexação da região pelo exército macedônico de Alexandre. A passagem bíblica, né, já nesse período aí dos alexandrinos, né, dos macedônicos, há a passagem bíblica no qual Matatias, um dos grandes sacerdotes da cidade judaica de Modim, né, ele se viu obrigado a defender a crença judaica com todas as suas forças. E esse episódio ele ocorre quando um emissário enviado pelo rei sírio Antíoco, né, que era aliado dos macedônicos, ele procura persuadir os habitantes locais a cometerem apostasia e adorarem ídolos pagãos. Isso quer dizer, ídolos da Grécia politeísta, né, dos macedônicos, enfim, qual Antíoco também prestava tributo, né, a essas divindades politeístas, o paganismo. E o sábio Matatias, né, um sacerdote fiel, né, no caso a doutrina, a aliança com Deus, né, ele não se curva diante das intimidações do estrangeiro. E o mesmo ocorre com os seus destemidos filhos, né. Porém, quando ele vê um grupo de judeus, que se diziam judeus, né, aproximando-se do altar pagão, prestando reverência, inclusive, aos ídolos, né, como prestando culto, né, no caso esses ídolos pagãos,
Matatias, né, o sacerdote, ele se enfurece e avança contra o líder desse grupo de judeus proclamados, o matando à base da surra. Então ele mata o indivíduo na base da porrada ali, ele vai lá e surra o sujeito na frente de todo mundo como exemplo. E ele fez o mesmo com o enviado de Antíoco, ele vai lá e surra também, mata o enviado do Antíoco também, esse emissário, né, que tenta aí persuadir os outros a cometer apostasia, ele vai lá e mata o indivíduo também. Sendo assim, revoltando-se, né, contra essas incursões aí de Antíoco, Matatias ele percorre a cidade conclamando a população a defender os ensinamentos judaicos. Quem tiver o zelo da lei que me siga, disse ele. Então ali já começa essas pessoas, vamos dizer assim, como é que a gente pode dizer, essa divergência, quando tem uma parte do povo que se diz judeu, né, judaico, que diz seguir a velha aliança, porém se rende aí dos pagãos na primeira incursão do inimigo. E do outro lado você tem quem segue realmente a velha aliança, quem se debruça sobre ela, né, que é o caso de Matatias. Então ele vai lá e convoca a população: eu não vou me render ao paganismo, eu vou lutar contra a apostasia, nós vamos lutar contra esses indivíduos. Então nós vamos nos preparar contra qualquer tipo de contra qualquer resposta, né, do inimigo, contra qualquer retaliação dos inimigos, né, dos pagãos. E além dos seus filhos, né, aqueles os quais nutriam as premissas da aliança, acompanharam o sacerdote Matatias para as montanhas, né, onde ali esse grupo, né, de pessoas, eles montaram uma espécie de milícia, né, Matatias, os filhos dele e aqueles que seguiam a velha aliança montaram uma espécie de milícia, né. E há de se lembrar que somente uma parcela da população fiel à crença seguiu o sábio, como nós já dissemos, enquanto que outra parte, completamente alheia e secularizada, simplesmente ignorou o chamado de sua própria etnia, mostrando-se inclusive simpática à adoração dos ídolos. Olha que tenso, né? Que situação complicada. Porém, a milícia judaica ela permaneceu íntegra e aguerrida, esperando a resposta do inimigo. Então eles se manteram fiéis a Deus. Nós vamos guerrear contra esses indivíduos, nós não somos intriguistas, de que não é vira casaca, e nós não adoramos paganismo, nós somos adoradores do Deus verdadeiro, né? Porém, a milícia judaica ela permaneceu ali aguerrida, né? Enfim, combativa, e tal como esperado, o rei pagão ele enviou um grupo de mercenários, né, a fim de esmagar essa milícia rebelde, forçar a apostasia, enfim. Tanto Matatias quanto seus filhos, eles agiram como combatentes leais a Deus, inclusive guerreando e destruindo o pérfido incursor. Então os mercenários foram massacrados ali pela milícia do sacerdote Matatias, né? E de forma destemida, eles percorreram várias vilas da Judéia, quebrando e incendiando todos os ídolos pagãos, os quais encontravam em seu caminho. Então, enfim, com fúria foram lá e aplicaram a justiça em cima desses pagãos, né? Foram lá e quebraram todos os ídolos pagãos aí, dos fenícios, dos macedônicos, dos gregos, enfim, limparam ali a Judéia. E há de se lembrar, né, que Matatias ele foi visto e lembrado pelos habitantes da Judéia, esses que seguiam, né, a aliança com Deus, como um leal servo, né, de Javé, de Deus, enfim, e um hábil comandante. Em avançada velhice, inclusive próximo de sua morte, né, Matatias ele abençoou os seus filhos, né, dizendo a seguinte frase: meus filhos, sede zeladores da lei e dai o sangue pela aliança de vossos pais. Os que têm esperança em Deus nunca desfalecem, né? E Judas Macabeu, vosso irmão, é valente, seja ele o vosso chefe. As últimas palavras aí de Matatias. Matatias ele reafirma a questão da velha aliança, né? Ele fala novamente: sigam a nossa aliança com Deus, sigam a aliança judaica com Deus, né? Ele persiste nessa tecla, ele fala: não se desvirtuem, né? E vou deixar inclusive o melhor de vocês, né? O melhor dos meus filhos, que era Judas Macabeu. Lembre-se, né? Por causa de Judas Macabeu, que o nome Judas vai, digamos assim, ser popular, né, na Judéia, né? Por questão de Judá também, né? Ele deixaria Judas Macabeu ali como o principal dos filhos, né? No caso ali dele, né? Como comandante, vamos dizer assim, da Judéia, né? Como principal ali, líder da Judéia.
Então nós temos que entender que você já tem essa divergência. E os macabeus, vamos dizer assim, eles vão ser, inclusive uma importante passagem da Bíblia, nos macabeus, eles vão ser importantes zeladores, vamos dizer assim, da velha aliança no período. Um período já em que a população judaica ela já está completamente desfalecida da própria crença em si, né? Já estão bem secularizados, infelizmente, né? Estão decaídos. Então os macabeus eles vão ser protetores, né, da velha aliança nesse período, que é algo assim muito importante, inclusive, de se lembrar, né? E assumindo, né, esse título de líder da Judéia, o valente jovem, né, Judas Macabeu, ele buscou dar continuidade ao legado de seu pai, buscando melhor organizar as vilas e cidades judaicas, garantindo uma melhor qualidade de vida aos habitantes, ali na medida do possível, né? Assim como impelindo qualquer tentativa de implementação do paganismo na região. E o que ele estava fazendo era mais do que correto. Para quem já acompanhou aqui, né, todos os nossos capítulos, já viu que nenhuma civilização, nenhum império, nenhuma etnia ela se cria, nenhuma cultura se desenvolve sem que inicialmente você tenha um mito fundador, a crença, né, que você tenha ali a sua crença em Deus, na divindade. E no caso dos judeus não é diferente, nós temos a nossa crença em Deus Pai, né? E no caso dos judeus isso era latente, né? Então era extremamente importante. E os macabeus, eles foram zeladores, né, nesse período da crença, justamente impelindo qualquer tentativa ali dos sírios, né, dos sírios pagãos, dos fenícios, enfim, dos macedônicos, ali no caso dos descendentes posteriores ali de Alexandre, né, de tentarem implementar ali o paganismo na região, né, de tentar ali forçar alguma via ali o paganismo. Inclusive os ptolemaicos vão tentar depois e eles também vão impelir, né, essas tentativas, né? Enfim, e até em relação a isso, né, também a sua política, né, de estabilidade por parte ali de Judas Macabeu, né, e punho de ferro que ele tinha, né, para garantir essa segurança do povo ali contra essas incursões, eles provocavam o pérfido rei pagão sírio Antíoco, né, o qual no período ele não somente detinha o controle sobre o Monte Sião, né, uma importante parte ali do território da Judéia, né, inclusive Antíoco ele detinha o controle sobre o Monte Sião, como também almejava os demais territórios judaicos. Então ele queria tomar conta de tudo, né, implementar o paganismo, logicamente. Por seguidas vezes ele enviou incursões à planície, sendo sempre interrompido pelo líder judeu. Então Antíoco tentava incursões, Judas Macabeu ia lá e detinha ele. E enfurecido, a fim de tomar conta à força, né, de seu vizinho, Antíoco ele encaminhou um exército preparado com toda a estrutura possível. Então Antíoco partiu para a guerra mesmo, queria derrubar a Judéia de qualquer jeito e tomar conta daquilo tudo. E Judas Macabeu, né, o qual aguardava a tal manobra do oponente, ele organizou grande parte do povo como uma milícia preparada, a qual podia defender a região de igual para igual com os invasores. Então Judas Macabeu de cordeirinho bobo não tinha nada, muito pelo contrário, era um guerreiro. Ele foi lá e organizou o povo da Judéia, vamos combater de igual para igual. Aqui a velha aliança vai permanecer e nós vamos derrubar enfim, Antíoco, né? E Judas Macabeu, né, o qual aguardava tal manobra do oponente, ele fez toda essa organização, né, e em suas palavras, né, o próprio Judas Macabeu, o líder, ele inflama os ânimos dos combatentes judeus. Não temais, pois, meus irmãos, o próprio Deus os esmagará à nossa vista. E imbuído da fé em Deus, né, em Javé, Judas Macabeu e seu exército lançaram-se à batalha. Então foram para a guerra, foram pro fight, como a gente diz, né? Mais uma vez, né, o leão de Judá lhe triunfou contra a maldade dos invasores. Sendo valente, né, o jovem Judas Macabeu e seus irmãos conseguiram expulsar os sírios da região do Sião, recuperando o controle do monte, né, e restabelecendo no templo local o culto ao Senhor, o culto a Deus. Então acabaram com os ídolos pagãos, tocaram fogo nos ídolos pagãos e restabeleceram o culto a Deus, né. E além disso, a fim de garantir a estabilidade da região, Judas Macabeu ordenou a fortificação da região do Sião com altas muralhas e fortes torres.
Então, para proteger que pagão não tentasse mais tomar conta daquela região. Há de se pensar que a população judaica ela estava coesa em relação às suas próprias premissas de crença e etnia. Então imagine, combateram ali pela Judéia, né, pelos judeus, e derrotaram ali os sírios, né, Antíoco, enfim, e deram fim ali àquela ameaça. Porém, olha o que acontece. Novamente, uma decepção ela ocorre, né, ali a região. Ao recolher os corpos, né, dos combatentes tombados, os macabeus eles descobrem que certa parte deles levava em seus bolsos pequenas estatuetas de ídolos pagãos fenícios e mesmo sírios. Olha que situação. Tal fato envergonhou a Judas Macabeu, o qual passou horas prostrado ao chão, pedindo perdão ao Deus pela blasfêmia de seus compatriotas. Então o que acontece? Eles guerriam, eles pedem a intercessão de Deus, eles pedem a intercessão, né, de Javé, de Deus e seus anjos, e no final tinha indivíduo lá caído, tombado no campo de batalha, que estava com um ídolo pagão, estava adorando lá ídolo paganista, fenício, macedônico, seja lá o que for, lá estatueta de animal antropomórfico, de não sei o que, os indivíduos lá prestando esse tipo de culto. Então é uma vergonha, né, para Judas Macabeu, que vai lá e, enfim, fica orando a Deus por horas ali, pedindo perdão, né, porque imagine, ele faz tudo aquilo e quase que em vão, né? Enfim, mas o que fica mesmo é esse combate, logicamente, dos macabeus, esse apego deles justamente à velha aliança, né? Esse bom apego, né? Essa fidelidade, essa fé cega, né? Justamente a Deus, enfim, o combate, né? contra o elemento pagão, mesmo com parte da população divergente cometendo os piores blasfêmias e erros possíveis, né, contra a própria crença. Então olha que situação. E Judas Macabeu ele morre em tenra velhice, sendo lembrado por todos como um grande herói e combatente, né, na defesa da Judéia e das premissas da lei judaica. Inclusive, né, seus irmãos Jonatas, Simão, que foi destruidor dos sírios pagãos por completo, né? Assim como seu sobrinho João Hircano, seriam em sequência seus sucessores como líderes da Judéia. Então, em sequência, né, esses indivíduos, Jonatas, Simão, né, e Hircão ali João Hircão seriam os ali posteriores líderes, né? Porém, nós vamos ver aí que cada um deles, em cada um desses reinos subsequentes, né, a Judas Macabeu, a Judéia ela vai se decair cada vez mais. Eles não vão conseguir manter essa coesão de crença, coesão na velha aliança, vamos dizer assim, essa proteção, né, ali do povo judeu contra a incursão pagã, até porque o próprio povo ali já estava, vamos dizer assim, de forma até voluntária, decaído. Isso que é o mais bizarro, né, do período, e muitas pessoas elas não observam, né? Muitas pessoas elas estudam o Velho Testamento, enfim, elas veem ali a parte gloriosa, né? Mas eles não gostam de estudar esse período dos Macabeus, esse período, porque ele é um período de queda, né? Você tem pessoas ali muito arraigadas à fé, obviamente, e você tem pessoas ali extremamente secularizadas e que não querem saber de nada. Então você tem um decaimento profundo da fé naquele período ali, é muito triste isso, né? Enfim, e nós vamos entrar aqui justamente na parte chave disso tudo, que é quando os sinais, vamos dizer assim, da profecia vão acontecer, né? Que é o período em que as pessoas mais deveriam se arraigar à fé e que elas vão justamente desprezar os próprios sinais da sua própria fé, do seu próprio Deus, eles vão desprezar. Então esse é o período chave que nós vamos entender agora. Bom, e é fato, né, que neste período no qual a população judaica cada vez mais se secularizava e se rendia ao materialismo pagão, né, não ao paganismo em si, puro e completo, mas ao materialismo que o paganismo ele oferecia, né? Um fenômeno completamente oposto e quiçá sobrenatural
começa a ocorrer no território da Judéia. Sabe-se que, no decorrer da história judaica, muitos indivíduos profetas se comunicavam com a população e mesmo com os reis, transmitindo mensagens e epifanias as quais recebiam do próprio Deus Javé, ou mesmo, né, de seus anjos e arcanjos. Bom, e estas profecias muitas vezes lhes eram transmitidas em sonhos, ou mesmo em lapsos, né, de pensamentos involuntários. O indivíduo lá sonhava, dormia, né, enfim, estava dormindo e, vamos dizer assim, que o próprio Deus se comunicava com ele através dos sonhos. Né? E também através de lapsos de pensamentos involuntários, essas epifanias que eles tinham. Às vezes o indivíduo estava lá caminhando e o pensamento lhe fazia se perder ali por um momento e ele tinha esse contato. Né? E tais homens, não somente eles portavam a verdade em si, como também eram incumbidos, né, de transmiti-la à população, tal como peregrinos ou mesmo ermitões, sem cobrar por esta mensagem, uma vez que era algo de extrema importância. Então, obviamente, por ser um dom de Deus, né, uma entrega ali, um contato com o próprio Deus, eles não podiam cobrar um centavo pela mensagem que eles portavam. Né? Muito pelo contrário, eles tinham que, como dever, né, espalhar essa mensagem. Né? Enfim. Porém, a própria população secularizada, materializada, né, e até de certa forma meio pagã e doente pelo materialismo, ela começava a, vamos dizer assim, tomar como norte não mais as premissas da própria crença, como a humildade, né, a fidelidade e devoção cega, ou mesmo compromisso com o próprio Deus. Mas tomando como norte, né, as glórias materiais passadas, glorificando os feitos de Davi e Salomão, a grandeza material do grande templo do Senhor, ou mesmo as conquistas militares e materiais passadas. Então eles começam a focar nos seus reis, ali nos seus heróis, entre aspas, né, nos seus campeões, vamos dizer assim, tal como os pagãos, por exemplo, faziam. Quando você pega a Grécia, por exemplo, né, os gregos cultuavam Hércules por ser um herói, cultuavam Teseu por ser um herói material, humano. Ali, então eles começam a focar mais nos seus heróis materiais do que no próprio Deus. Então isso complica, né? já torna mais secularizado ainda e mais perdido, né, da própria crença em si. E além disso, cada vez mais tratavam os descendentes e os descrentes, né, no caso ali, e os humildes e necessitados como indivíduos a serem desprezados. Então cresce ainda mais o orgulho, o distanciamento com o transcendente e o distanciamento com o tratamento humano às pessoas. Então, quem era descrente, enfim, quem precisava da palavra de Deus, vamos dizer assim, quem precisava dos ensinamentos de Deus para retomar o seu norte, mesmo sendo um judeu mesmo, obviamente ali enfim, assumido, no caso ali descendente, né, de judeus, ou mesmo ali um sujeito humilde, uma pessoa ali que estava numa situação de pobreza, uma situação de necessidade, eles começavam a se distanciar dessas pessoas, começavam a se elitizar. Então isso complicava ainda mais. Inclusive, práticas proibidas na aliança, tais como o comércio inescrupuloso e principalmente a usura, começaram a ser usados com frequência por entre os diversos grupos de judeus. Olha que situação! Essa é uma das partes que o pessoal tem que entender que é uma chaga, vamos dizer assim, uma ferida, uma mácula em relação justamente à questão do judaísmo nesse período. Que é o que? O comércio, eles começam a praticar o comércio inescrupuloso, né, trapaceiro, comércio de coisas, digamos, sem ali de forma, digamos, errônea, visando ali ganhar vantagem, né, ganhar vantagens materiais, assim como a usura, que para nós é algo, vamos dizer assim, para nossa civilização devia ser algo completamente horrível, né? Para a antiga aliança, o ato de você emprestar algo para uma pessoa visando o juro, visando ganhar, explorar a pessoa, ao fato de você emprestar algo, de você doar algo, emprestar algo, é algo terrível, é uma coisa pérfida. Para a velha aliança, para Deus, é algo terrível, tá? Mas o que acontece nesse período, né? Os judeus, eles começam a utilizar da usura
contra pessoas humildes, né? Indivíduos que muitas vezes eles eram de ramificações judaicas, mas porém em algum momento se misturaram com pagãos ou se misturaram com indivíduos lá que, enfim, talvez descrentes, ou enfim, pessoas as quais não tinham descendência de sangue ali, né? Mas que de certa forma seguiam ainda o monoteísmo, queriam a palavra de Deus, queriam a palavra de Javé, queriam seguir os preceitos de Javé, mas só que os judeus eles começam a utilizar de usura contra essas pessoas, que é emprestar as coisas focando nos juros, focando em explorar essas pessoas. Então isso para Deus era visto como algo terrível, e os judeus começam a praticar isso nesse período, a usura e o comércio inescrupuloso, justamente nesse período de decaimento da cultura judaica. Então isso é terrível, isso acontecia com muita frequência, inclusive naquela região. E tal conduta os distanciava ainda mais do contato com o transcendente e os aproximava ainda mais do secularismo. Prova disso era o tratamento dispensado muitas vezes aos próprios profetas, os quais, se não fossem convenientes aos pensamentos materialistas dos habitantes, eram muitas vezes agredidos e linchados. Olha que situação. Então, chega no momento, quando você vê no início lá da velha aliança, né, da aliança com Deus, né, aliança ali de Moisés com Deus, quando aparecia um profeta era visto como um indivíduo portador de uma mensagem de Deus. Então, ele deveria ser ouvido, por mais que muitas vezes aquela mensagem fosse uma porrada na cara das pessoas, mas era para ser ouvido. Nesse período de decaimento, se um profeta não fosse conveniente ao materialismo e não trouxesse uma visão de profecia conveniente àquilo que os indivíduos secularizados queriam, eles linchavam os profetas e davam porrada mesmo. Eles metiam um tapa na cara, soco, eles castigavam, né, os profetas justamente porque não tinham visão da qual eles queriam. Então era uma visão de conveniência, de secularismo e de materialismo mesmo. Olha que situação triste, né? Uma coisa assim de decaimento total da própria fé, né? Da própria crença. E cabe destacar, né, a seguir os profetas que anunciaram a vinda do Messias, assim como o profeta o qual descrevera detalhadamente a sua vinda. Olha só. Aqui nós vamos pegar a parte justamente importante, né, que é justamente esses profetas que eles vão trazer elementos-chave, mensagens, epifanias, as quais eles tiveram do próprio Deus, epifanias, sonhos, visões, as quais justamente mostravam a vida do Messias, né? No caso o verbo encarnado, né? A figura de Deus, né? Então novamente aí esse contato direto com a humanidade, né? com os judeus, né? Enfim, em relação ao local de nascimento do Messias, Miqueias, que era um profeta, né, ele predisse em suas palavras: E tu, Belém, posto que pequena entre os milhares de Judá, de ti me sairá o que governará em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Então ele fala que o local, né, justamente do nascimento do Messias será em Belém, será numa cidade ali chamada Belém, né? Sobre a época e confirmação do nascimento do Messias, né, Daniel, que é um profeta muito anterior, inclusive, ele professara, né, no caso, sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar a Jerusalém, até o Messias, o príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas. As ruas e muros se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Olha só, vai haver, no caso, essa vinda do Messias, né, a vinda do verbo encarnado, porém vão ser em tempos angustiosos, em tempos terríveis, né? E é o que estava acontecendo, né? Algo bem justamente certeiro, né? Como a divina providência ela é certeira, né? Olha que coisa impressionante. E sobre a época e confirmação, né, no caso, sobre a matança, né, das crianças lá, quando ocorre, né, pelas mãos dos ímpios,
Jeremias, que era um profeta também muito conhecido, declara: eis o que diz o Senhor, ouve-se em Ramá uma voz, lamentos e amargos soluços. É Raquel que chora os filhos, recusando ser consolada, porque já não existem. Então, ele profeta também a perseguição, inclusive dos reis fantoches, para com as crianças no período, impelindo, né, justamente o nascimento desse Messias, né, do rei dos judeus. Né. Então, olha que situação. E sobre a fuga, né, ao Egito, Oséias ele professara: Israel ainda era criança, e já eu o amava, e do Egito chamei meu filho. Olha só que coisa, né? Então você já tem toda uma profecia justamente exata do que vai acontecer. Então você tem mensagens, né? meio que codificações em diferentes períodos, né? Epifanias que ocorrem em décadas diferentes, em períodos diferentes, com ali profetas que nem são da mesma geração, mas que têm mensagens, digamos ali, epifanias que se completam. Né? Sobre a confirmação do envio do Messias como mensageiro de Deus, Malaquias ele destaca: vou mandar o meu mensageiro para preparar o meu caminho, e imediatamente virá ao seu templo o Senhor, que buscais o anjo da aliança que desejais. Ei-lo que vem, diz o Senhor dos exércitos. Olha que situação. Então você já tem todo um arcabouço ali, né, de mensagens, toda uma sequência, né, que se monta, que se mescla e se monta, né, que fala que o Messias ele virá, que é um mensageiro, que é o Senhor dos exércitos, que é poderoso, né, enfim. Mas olha que situação, você tem todas essas mensagens, né, enfim, sobre o aspecto ali, a questão do próprio Messias em si, e sobre a vocação, né, do Verbo encarnado, né, do Messias, a vocação dele como profeta e triunfante, consta no Deuteronômio e Salmos, né, de outros profetas. Jurou o Senhor e não se arrependerá: tu és um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. E Senhor teu Deus te levantará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, como eu. A ele ouvireis. Então olha que situação. Você tem o profeta que ele é, você tem o Messias que ele é mensageiro, o Messias que ele é rei, o Messias que ele é Senhor dos exércitos. Então são mensagens, obviamente, né, que vão se juntando, né? E há de se notar, né, que todos esses profetas mencionados eles citam a vinda do Messias. E é fato que as mensagens tratavam da vinda de um mensageiro, de um governante, um rei, né, e Senhor dos exércitos, o qual traria uma nova perspectiva ao povo judeu, né, obviamente. Né? Então eles estavam num período de decadência, um período de situação ali que também a questão material era terrível também para eles, períodos de pobreza, de, enfim, vacas magras, como a gente pode dizer, né? Um período no qual eles estavam ali sofrendo materialmente, mas estavam sofrendo ainda mais e carecendo ainda mais da própria fé em si, né? Então a situação é que eles começam a vamos dizer assim, se debruçar. É aí que vem uma situação engraçada, né? Ou irônica, sei lá, enfim, uma situação triste, né? Que eles começam a se debruçar ou vamos dizer assim, se apegar na questão material dessas profecias, o que era conveniente. Então, o Messias ele é poderoso. Opa, o Messias tem poder, então isso é bom, poder material. A gente vai ganhar com isso, né? Então a gente vai ter uma recuperação aqui das nossas vacas magras, do nosso problema aqui, né? Que nós estamos passando. O Messias é rei, então opa, então vamos voltar a ter um rei. A gente não vai mais ficar sendo, enfim, estado tampão de ninguém. Não vamos ter que ficar pagando imposto para grego, ficar pagando imposto para sírio, para ninguém. Então isso já é legal, né? Então a gente já tem aqui uma situação bacana. E ele é Senhor dos exércitos. Opa, então a gente vai poder ter expansão de território, vamos nos multiplicar, vamos ser poderosos na região. Então ele é um general. Então olha só, eles começam a debruçar em visões materiais sobre a vinda do Messias. Então eles começam a se apegar no materialismo. Então olha só,
Tem que ser dessa forma que tem que vir o Messias, tem que ser da forma que é conveniente para nós. Olha que situação. Porém, um dos grandes problemas do período, né, se dava justamente pelo materialismo dos oligarcas e indivíduos de grupos influentes da sociedade judaica, tal como os fariseus, né, os quais de certa forma descendiam de ramificações antigas da tribo de Judá. Estes mesmos, os quais haviam há muito se secularizado e se rendido ao materialismo pagão, né, muitas vezes compreendiam as profecias segundo suas próprias interpretações, não buscando um aprofundamento sobre as mensagens, mas visando algum tipo de ambição material própria, a qual se refletia em suas rodas de influência. Então olha que situação, os indivíduos eles eram de ramificações antigas, inclusive da tribo de Judá, pessoas que deviam transmitir o conhecimento a pessoas que deviam escutar os profetas. Então eles começam a pincelar justamente essa questão de conveniência. Não é que eles eram pagãos, mas eles adquiriram o materialismo pagão. Eles se portavam como pagãos, se diziam seguidores de Deus, mas se comportavam como pagãos. Se viviam uma doutrina segundo um pagão. Então ali eles queriam buscar o que era conveniente para eles. Então ali já se, vamos dizer assim, se mistura toda a questão das profecias, ali vira um bolo que nem eles conseguem compreender, né? Nem eles conseguem seguir da forma correta. Olha que situação. E desta forma, começaram a surgir interpretações que nós chamamos fantasiosas ou mesmo idealistas sobre a vinda do Messias. Versões como a vinda de um novo rei Davi, o qual seria um senhor de exércitos com o intuito de governar o mundo, assim como a versão de um sacerdote com dons especiais, uma espécie de alquimia, o qual traria tempos de grande fartura e prosperidade material aos judeus, começou a se espalhar por toda a região. Os indivíduos mais materialistas não somente compraram essa espécie de mescla de profecias, como também manifestavam este ideal dentro das sinagogas. Então isso começou a entrar para dentro dos templos judeus, já, para dentro das sinagogas. Então eles chegavam no templo e começavam a, vamos dizer assim, transmitir essa mensagem dos profetas, só que segundo as interpretações deles, esses sacerdotes, esses indivíduos oligarcas ali, judaicos, ali, fariseus, enfim, de outros grupos, inclusive plebeus até, que compravam também esse discurso, começavam a, enfim, ali transmitir essa profecia de que o Messias tinha que ser rei, tinha que ser poderoso, tinha que ter grana, tinha que ser um alquimista que vai dar poder para eles ou qualquer coisa parecida. Os caras eram viajaram na maionese mesmo, né? Então eles compraram a ideia mesmo de poder, essa ufania, essa prepotência subiu na cabeça deles. Porém, um dos profetas desse período, e eis que é aí o grande, vamos dizer assim, quem vai trazer, né, o que falta essas mensagens, né, esse profeta ele foi o mais perseguido e execrado da sociedade judaica, né, o que mais queriam a cabeça do pobre coitado. Isaías, um ermitão pobre e humilde da plebe judaica, ele foi agraciado e imbuído do dom da profecia, recebendo através de seus sonhos as mensagens de Deus. Então ele tinha essas epifanias, né? Deus encaminhou as mensagens a ele, né? Essas profecias. Suas mensagens não somente completavam as lacunas das antigas profecias sobre a vinda do próprio Deus, como também mencionava a forma como o Messias viria. Então olha só, vocês vão ver agora palavras, mensagens, né, profecias do livro de Isaías, que o próprio Isaías ele diz, ele transmite aos judeus. E os judeus vão, aqui no popular, vão cagar para ele, né? Vão, enfim, ainda por cima perseguir o pobre coitado ainda. Olha a situação. Predisse Isaías, né? Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, o Messias. Primeiro ponto. Uma virgem imaculada vai conceber e dar à luz ao Messias, né, o filho. O povo que andava nas trevas viu uma grande luz. Sobre aqueles que habitavam uma região tenebrosa resplandeceu uma luz. Segundo ponto. Judéia totalmente tenebrosa, vivendo naquela situação materialista. Assim, todo aquele que ouviu o Pai e foi por ele instruído, vem a mim. Todos os teus filhos serão instruídos pelo Senhor, e a felicidade deles será grande. Mensageiro, instrutor, indivíduo que ele vai trazer a palavra. O Espírito do Senhor está sobre mim,
porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos mansos. Enviou-me para restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade dos cativos. Então aqui, enviou-me para restaurar os contritos de coração. A questão justamente do espírito, restaurar os espíritos quebrados, as pessoas que estão ali sofrendo no materialismo, né? Assim como proclamar a liberdade dos cativos, dos que sofrem, né? Olha só, continuando, palavras de Isaías, né? No caso, suas profecias. O Senhor disse: esse povo vem a mim apenas com palavras e me honra só com os lábios, enquanto o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamento de homens em que foi instruído. Olha que situação. Dá para se ver ali claramente, né, que Isaías ele fala justamente de um profeta que ele é mensageiro, né, um profeta que ele se entrega às pessoas, que ele conversa, que ele tenta instruir, ele tenta passar ele se dedica, né, no caso, aos seus, ali um Messias que ele se dedica ao seu rebanho, que ele se dedica aos seus fiéis, né, alguém que se dedica aos seus fiéis, porém cujos fiéis não o seguem, cujos fiéis inclusive o desprezam, né, que não o ouvem, né, dizem pela boca, pelos lábios que o seguem, mas só que seu coração não está junto dele. Então você vê ali um Messias que ele é de certa forma negligenciado pelo próprio povo ali, judeu, né, no caso ali em si, né. Então isso daí já começa a ter esses detalhes, né? Olha só. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Então, olha, você vê um Messias que ele é Senhor dos Exércitos, que ele é rei, mas que ele é manso, que ele é bom, que ele é puro, né? E que ele não vamos dizer assim, púnico. Então olha que situação, já começa a ver que não tem nada a ver com materialismo, não tem nada a ver com materialidade. Olha só. As minhas costas ofereci os que me feriam, e a minha face aos que me arrancavam os cabelos. Não escondi a minha face dos que me afrontavam e cuspiam. Eis porque lhe darei parte com os grandes, e ele dividirá a presa com os poderosos, porque ele próprio deu sua vida e deixou-se colocar entre os criminosos, tomando sobre si os pecados de muitos homens e intercedendo pelos culpados. Então olha só, ele é um Messias que ele não é púnico, ele é rei, ele é poderoso, ele é Senhor dos Exércitos, mas ele não é púnico, ele é manso, ele é bom, ele é puro, e ele é capaz de se entregar, até mesmo pelos menores dos seres humanos, pelo menor dos indivíduos, ele é capaz de se entregar, ele é capaz de oferecer suas costas, de ser surrado, ele é capaz de, enfim, se dar, né, como vítima. Ele é capaz de se dar como vítima para salvar, né, redimir aqueles que o seguem, os seus fiéis. Então olha que situação. Pois cães me rodeiam, um ajuntamento de malfeitores me cerca, transpassam-me as mãos e os pés. Todos que me veem zombam de mim, estendem os lábios e meneiam a cabeça, dizendo: confiou no Senhor que o livre-o, pois nele tem o prazer. Em verdade, ele tomou sobre si nossas enfermidades e carregou os nossos sofrimentos, e nós o reputávamos como um castigo, ferido por Deus e humilhado. A pedra rejeitada pelos arquitetos tornou-se a pedra angular. Então, olhem as mensagens do profeta Isaías, que, vamos dizer assim, elas complementam todas aquelas mensagens dali dos outros profetas, que é justamente o que? Ele é Messias, como nós dissemos. Ele é rei, ele é Senhor dos Exércitos, ele é poderoso, ele é o próprio Verbo encarnado, o mensageiro da palavra de Deus. Mas como essa mensagem vai ser transmitida, a forma, o modus operandi, o jeito, vamos dizer assim, a linguagem a ser utilizada, o método, a doutrina, ela é completamente oposta
aquilo que os judeus esperavam, que eles tinham, eles estavam depositando a esperança deles, vamos dizer assim. Deus, ele não vem, ele vai se manifestar, né? O verbo encarnado se manifestar de uma forma completamente diferente, não como um indivíduo materialmente poderoso, um indivíduo que tem riquezas, que tem domínio sobre as coisas. Não, ele tem sim poderes sobrenaturais, ele tem todas as qualidades do próprio Deus, mas só que ele não vai oferecer esses dons, esse poder, essa magnificência por questões materiais. Ele não é um vingador, ele não é um justiceiro sanguinolento ali, um indivíduo púnico que sai por aí punindo as pessoas, assim como ele também não é um alquimista, um novo rei Davi que vai trazer, sei lá, que vai ficar trazendo dinheiro para os outros, ficar sendo uma espécie de gênio da lâmpada. É uma visão que, inclusive, muitas pessoas até hoje, 2000 anos depois, 2000 e poucos anos depois, ainda tem essa visão de que Deus, que o verbo encarnado, o Messias, é um gênio da lâmpada mágica, que vem aí para ficar executando pedidos das pessoas, tornando realidades pedidos, à medida da forma como as pessoas o seguem. Ou sei lá, se manifestam, serem fiéis e não sei o que, gritarem aos 1004 ventos, ficarem gritando, pensando que Deus é surdo, né? Falando que não sei o que é fiel e tal, visando materialismo. Ainda tem gente que ainda hoje pensa dessa forma. Deus, ele não veio dessa forma. Ele nem sequer chegou por perto de Divina Providência de se manifestar por algo tão fútil e tão imbecil. Entende? Deus, ele vai se manifestar de uma forma completamente diferente, visando algo que estava muito além daquele simples materialismo, daquele simples egoísmo de uma pequena região chamada Judéia, que achava-se ali sendo a última bolacha do pacote por ser o povo escolhido, mas que nunca, nos últimos séculos daquele período, não havia sequer seguido da forma correta as premissas da própria aliança do qual tinham feito com Deus. Perto, você dizia, pelo menos o sujeito como se diz, perdão, o sujeito ele é errante, mas ele, enfim, ele segue a premissa. Nem isso, aquele sujeito que ele se julga, ele não segue a premissa e ainda se julga perfeito, se julga orgulhoso das glórias passadas de seu reino. Esse era o povo judeu do período. Então eles desprezam Isaías, eles falam, mas nem ferrando, mas nunca que vai vir um Messias desse jeito para servir a gente. Eles não queriam, eles bateram o pé e falaram, não, isso aqui não vai acontecer, nós não temos nenhuma ligação com isso, nós estamos esperando vir o nosso Conan aí, o nosso Silvio Santos, estamos esperando vir o nosso Silvio Santos, o nosso Conan aí para dar um jeito na nossa vida aqui. Nós não queremos não queremos esse sofredor aí não, isso aí não é pra gente. Isso eles falavam, eles mesmos não queriam. Então, manifestações dos próprios ali dos próprios oligarcas judeus ali, dos fariseus, enfim, dos indivíduos da época, né? E obviamente tinha as pessoas que ouviam a Isaías, né? Então esperavam a vinda desse Messias realmente, né? Então eles entenderam que a mensagem era completamente diferente, mas havia essa divergência, uma divergência gritante, inclusive, né? Olha que situação. E tais palavras proferidas por Isaías não somente eram motivo de repulsa, né, por esses indivíduos aí, enfim, que negavam, né, as profecias, como de ofensa e escândalo para com os judeus mais influentes e muitos da própria plebe. Seu desejo materialista por poderes materiais e o combate severo aos inimigos externos acabava por lhes cegar, né, quanto às próprias profecias. Então, para eles ali chegou num ponto em que um profeta era nada mais do que um simples mensageiro de conveniência para eles. Então eles pensavam dessa forma. Enquanto tinham, obviamente, os judeus que ouviram, né, todas as profecias, inclusive de Isaías, né? Então esperavam, né, a vinda desse Messias. Porém, em realidade, grande parte desses judeus, infelizmente, eram pessoas que a gente poderia colocar. Cabe aqui lembrar, não estamos fazendo nenhum paralelo, longe de fazer paralelos revolucionários, imbecis ou absurdos, né, progressistas ou qualquer coisa parecida. A gente poderia colocar que as pessoas que, digamos, seguiam
esses ensinamentos, né, no caso de Isaías, eram normalmente pessoas do populacho. Eram pessoas que eram também de ramificações tradicionais judaicas, mas que viviam normalmente no interior da Judéia, que viviam em povoados mais simples, mais humildes. Não eram pessoas tão influentes, vamos dizer assim, na alta casta social, vamos dizer assim. Ó. Pessoas ali que eram ligadas a sumos sacerdotes, que eram ligados a famílias tradicionais de líderes judeus. Não, essas pessoas normalmente queriam a forma material do que eles queriam de um Messias. O povo que seguia mesmo a Torá e as profecias eram pessoas do interior da Judéia, de pequenas vilas, povoados, enfim, que seguiam à risca. Isso. Realmente estavam à espera desse Messias. Né? Então, aí é isso o ponto-chave, né? Que vai, digamos, tornar-se ali, né, uma espécie de divisor, né, nesse período. Né? E nós vamos entrar aí justamente na mudança, né, em vamos dizer assim, um dos aspectos, né, que vai forçar ainda mais, que vai, digamos, ser mais impactante ainda para a vida do Messias, que é justamente vamos dizer assim, esse contato, né, entre a grande potência pagã e a sociedade ali caótica da velha aliança, que vai ser justamente o período, né, onde os romanos eles vão expandir a influência, né, ainda no período da República, né, que eles vão expandir a influência até as divisas com o Império Parta, né, e isso vai incluir, logicamente, a região do Sinai. Né. Bom, e ocorre que por volta do ano de 63 a.C., né, o alto comando das legiões romanas inicia incursões para a expansão dos domínios da República, alcançando a península do Sinai e as regiões habitadas por seus povos, incluindo os judeus, logicamente a região da Judéia. Sob o comando do então general Pompeu, lembra-se aí do Pompeu, o sujeito lá que virou ditador romano depois, né? Sob o comando do então general Pompeu, as tropas romanas adentraram em marcha pela cidade de Jerusalém, a qual no período já não passava de um simples entreposto, sendo a capital de uma região muito humilde e certas vezes carente de recursos, ainda assim sendo uma espécie de centro urbano. Né? Cabe lembrar que ainda em questão de recursos estavam melhor do que o interior da Judéia ainda. Né? Enfim, tanto isso é verdade que os próprios romanos, olha só, potência que eram, né, não deram tamanha importância à região, achavam que aquilo ali era, enfim, era só uma rota que eles tinham que passar, pois seu foco maior era voltado à maior vigilância sobre o Egito, assim como as vias de acesso para as fronteiras do Império Parta, tendo assim uma rota de suprimentos e acessos para futuros combates com seus inimigos declarados. Então, Roma, quando passa, digamos, pela região da Judéia, quando anexa a Judéia, né, eles não têm um foco, vamos dizer assim, a Judéia é inimiga de Roma, sei lá, temos que combater e destruir a Judéia. Não. Eles anexam como se fosse uma rota de acesso. Tamanha era o menosprezo que, digamos, as potências tinham por aquela região no período. Então, para eles a Judéia era um monte de areia, era uma espécie de agreste, um sertão, que para eles não tinha interesse econômico, público, enfim, bélico, interesse nenhum. Tipo, eles passaram naquela região simplesmente, como quem diz, isso aqui é rota de acesso para que a gente possa tomar lá, a gente possa guerrear com os partas, que têm recursos naturais, que são uma superpotência inimiga nossa, e para manter vigilância em cima do Egito, que era praticamente o celeiro ali, né, do Mediterrâneo. Então eles queriam ter o controle sobre os ptolemaicos e ter uma rota de acesso para guerrear contra os partas. Então para eles a Judéia era parte do caminho. Então eles vão lá e tomam conta, eles menosprezam, eles não vão ali para guerrear. Obviamente que eles vão anexar e institucionalizar a região ali, né? Enfim, em relação a isso. E como de costume, né, os romanos eles instalaram um governo censorial na região, com um de seus designados como pretor, governador, enfim, ali, né? Sendo assim, a fim de assegurar uma estabilidade na região, eles optaram por sortear o cargo de dignatário, de dignidade real, aos oligarcas locais. É uma espécie ali
vamos dizer assim, afago que eles fizeram, né, para dizer, a gente está tomando conta aqui da região, mas vamos nomear um de vocês aí como uma espécie de dignatário real, uma espécie de governante ali, como se fosse um regente, né, não chega a ser um rei, né, mas um regente ali, para que vocês se sintam, digamos, representados, né, internamente. Mas a gente tem um governador aqui, botam lá um peão, lá um pobre coitado lá que eles acham da Legião Romana, lá um oficial de baixa patente, para que o sujeito fique lá como governador lá da região, como pretor, enfim, para cuidar daquele sertão lá. Ele fica como censor ali cuidando para que o rei fantoche ali não fique falando bobeira, né? Então eles vão lá e sorteiam ali no meio deles um indivíduo, né, para ser o rei fantoche ali da região. Sendo assim, a fim de assegurar uma estabilidade nessa região, optaram por sortear novamente o cargo ali, os oligarcas, os quais fossem mais próximos dos romanos. Então esses oligarcas tinham que ser próximos ali também de Roma, né? Não era qualquer um, né? E o escolhido foi justamente Herodes, né, filho de Idumeu Antíparo, o qual serviria tanto como governante nos assuntos locais, como também um intermediário quanto aos sumos sacerdotes judaicos e fariseus. Então olha que situação. Essa família Antíparo, né, ela vai ter uma dinastia ali de governantes justamente nesse período, né, entre essa anexação, né, dos romanos, né, até o episódio de Massada, né, que a gente vai falar bem para frente. Então você vai ter ali essa dinastia dos Antíparos governando a região. E a maioria dos nomes, né, desses governantes, o primeiro nome normalmente era Herodes. Herodes I, Herodes II, terceiro, enfim. Era Herodes. E é por isso que você vai ver sempre nas passagens bíblicas que tem o rei Herodes. Não, mas não é o mesmo Herodes. Então você tem uns 3 Herodes que governaram nesse período aí, pelo menos, né? E no caso, essa família, né, do meu Antíparo, o filho dele Herodes, que vai ser nomeado aí como rei, né, dos judeus ali, né, dos fariseus ali, e vai ficar governando ali a região. Do jeito que era meio politeísta, meio se dizia meio judeu, enfim, acabou com meio de moral dúbia, né? Enfim, bem complicadinho. E a fim, né, de agradar aos oligarcas e a população influente da capital judia, olha só, para dizer, né, agora eu sou rei de vocês, então para vocês gostarem de mim, né, por não acharem que eu sou um déspota, né, Herodes ele ordenou a restauração do grande templo de Zorobabel, o qual viria a ser o principal templo de toda a Judéia, né. Este símbolo de magnificência faria o rei fantoche cair nas garras dos mais ricos, né, assim como de certa parte da população, que também viu aquilo ali como uma obra bonita, não é legal, né? Com seu trono assegurado, manteve uma linhagem de reis fantoches, os quais dele descenderiam, sempre carregando esta alcunha de Herodes, como governante da Judéia. Então o que acontece? Você pega aquela época ali, né, dos Antíparos, esse reino aí esse templo de Zorobabel, ele vai ser muito importante justamente na vinda do verbo encarnado, né? Então a gente vai explicar ainda para frente aí, né, a respeito desse templo, né? Então é Herodes quem manda restaurar esse templo, né? Então era motivo ali de um certo orgulho materialista por parte dele, né? Fui eu que fiz essa obra aí, né? Então ele se sentia o bambambam, né? Esse Herodes, né? Então ele já se sentia o rei por direito, né, da Judéia, né? Enfim, e no caso os judeus eles meio que vai entrar numa situação aí também de divergência, né, em questão da anexação romana, que é o que a gente vai também explicar, né? Bom, e é fato, né, que a população judaica era uma mescla, né, de situações diferentes, inclusive, uma vez que cada grupo descendente de uma diferente ramificação judaica, ela possuía um tratamento diferente. De exemplo, grande parte dos fariseus dispunha de uma grande riqueza material e um status social de destaque, sendo inclusive respeitados por oficiais romanos de baixa patente. Então a sociedade lá era humilde, era uma terra, um sertão desprezado, mas até no sertão tem os barões, né? Você faz no sertão, no Nordeste tem o sertão, tem os coronel, né? Então, lá no caso da Judéia não era diferente, você tinha os fariseus, você tinha os indivíduos lá que tinham também ali a concentração de poder deles, né, as riquezas deles. Só que o que acontece? Esses indivíduos às vezes eram até respeitados, inclusive, pelos
ali pelos romanos. E esses indivíduos, eles não queriam bronca com os romanos, vamos dizer assim. Como eles viajavam, indivíduos que tinham posses e conseguiam às vezes viajar para outros locais, em viagens de negócios e outras coisas, né, sendo pessoas influentes, eles normalmente eles conheciam certas partes do Mediterrâneo, então eles sabiam que os romanos eram muito poderosos. Então eles não queriam bronca com eles. Sabia que anexar a região ali, eles iam passar por ali, deixa que eles façam a festinha deles como império, e a gente fica na nossa aqui, mamando nas riquezas, né? Então a gente continua bem e ninguém sai no preju, né? Enquanto que outras ramificações menores, elas não possuíam tamanho status, ou mesmo um fácil acesso aos mais básicos mantimentos. Então vamos falar agora da população pobre e miserável. Muitas vezes advindos de famílias às quais os ramos haviam há muito se perdido, ou até mesmo filhos de judeus legítimos e ilegítimos, no caso aí misturados com pagãos, né? Estes cidadãos eles tinham uma vida muito mais humilde. Olha que situação. Quando não estavam plantando trigo ou algum tipo de grão ou hortaliça em suas pequenas roças, estavam a criar pequenos rebanhos de cordeiros ou bois. Alguns mais corajosos aventuravam-se nos mares próximos, como o Mar da Galileia, né, em busca de peixes, sendo esta a dieta basilar desse grupo mais humilde: água, vinho, pão, oliva e peixes, né? Então era mais ou menos a alimentação que esse povo tinha na região ali, porque plantavam umas uvinhas, conseguiam fazer um vinhozinho, tinha os barquinhos deles que iam no Mar da Galileia pescar lá os seus peixes, né? Enfim, e cultivavam o trigo, né? Do qual extraíam ali os grãos, maceravam, né? E faziam a farinha, né? Pro pão. Então essa era a dieta dessas pessoas, né? E esses indivíduos pobres, normalmente eram aqueles os pobres coitados, os quais os fariseus e os indivíduos mais fortes normalmente passavam a perna, né? Enfim, praticavam ali o comércio lá inescrupuloso, usura, enfim, faziam um auê ali com eles, né? Então era a população que mais sofria, né? Que mais carecia ali, né? E aqui nós estamos falando aí de questão revolucionária, factual de período, tá? Então tem a ver com outras questões de ramificações familiares, né? Olha só. E há também de se destacar o impacto o qual o domínio romano exerceu sobre a população local. E isso é extremamente importante, né? Essa influência romana, o que ela vai causar, essa influência ali da superpotência pagã de Roma. Olha o que acontece. Os fariseus, sacerdotes e grupos de maior relevância se beneficiaram, né, com este controle estrangeiro, tendo inclusive acumulado riquezas nesse processo. Então o romano chegava lá e comerciava com os fariseus. Os comerciantes fariseus ganhavam dinheiro com os romanos. Compra uma pecinha de tecido aqui. Vamos trocar peças de ouro aqui. Utilidade doméstica. Enfim, jarros de barro. Sei lá, utensílios militares. Então eles trocavam coisas, né, produtos, e ambos saíam ganhando dinheiro. Então para eles era até benéfico, né, que os romanos estivessem por ali. Já para a população pobre e humilde do interior da Judéia, tal movimento causava pouca ou sequer nenhuma relevância à vida das pessoas, uma vez em que suas pequenas vilas e as poucas posses que detinham não eram de nenhuma valia para qualquer agente de poder. Então aquelas pessoas que moravam nessas cidadezinhas do interior da Judéia, como Nazaré, como Belém, enfim, cidades pequenas, né, do interior da Judéia, enfim, essas cidades, né, Edom, essas províncias assim bem pobres, digamos, as pessoas elas não estavam nem aí, digamos, se o Roma entrou ali, o que isso vai influenciar na vida dela? É aquele coitado daquele pobre sertanejo lá, o indivíduo do interior do país, que, enfim, ele está completamente alheio, né, a política grande, ao grande jogo de poder. Para ele o que interessa é plantar e ter o que comer, é chegar no final do dia e ter comida na mesa. Isso é importante para ele, se sobreviver, sustentar a família dele. Então para esse indivíduo pouco interessava se eram os fariseus que estavam no poder, se era um rei fantoche, se era Roma. Então para eles não causava tanta importância isso, não era de relevância, né? E também para os agentes de poder eles não passavam também de pessoas ali comuns, de populacho. Então para eles não tinha interesse nenhum também. Porém, tinha uma questão. Um grupo se revoltou contra a invasão romana. E você pensa, foram os pobres do interior, foram os indivíduos pobres? Não!
foram os indivíduos justamente que estavam nos centros urbanos. Olha que situação. Indivíduos do populacho, os quais interpretaram erroneamente as profecias como a vinda de um Messias combativo, imbuíram-se da absurda tarefa de formarem uma espécie de guerrilha rebelde, agindo com terror e violência contra famílias de romanos, ou mesmo contra outros irmãos judeus, os quais não queriam se envolver em um conflito suicida. Olha que situação. E esse grupo de indivíduos aí, conhecidos como zelotes, né? Eles acreditavam piamente no retorno de um período de glória material ao território judaico, tomando para si a tarefa de fazer este período de bonança através do fio dos facões, né? E esses atos de rebeldia e terrorismo, eles não surtiam nenhum efeito quanto a uma possível contraofensiva que resultasse em um intimidamento para com os romanos, né? Então Roma via aquilo ali, cara, enfim, parte da rotina, né? Na verdade, as legiões romanas já possuíam um grande histórico de como lidar, né, com grupos étnicos revoltosos. Imagina, os caras eram um super território, já tinham lidado com Cartago, já tinham lidado com Macedônia, com Trácia, com tudo que era povo rebelde, com revoltosos. Então, aquilo ali para eles era uma situação rotineira, era ridículo, inclusive as tentativas de terrorismo dos zelotes, para eles era algo ridículo, né? Na verdade, como eles já possuíam esse histórico, né, eles trataram a situação com o rigor dos seus recursos, né, como eles sempre faziam com os revoltosos, né, caçando-os, né. E como castigo, o mais básico, né, eles escravizavam parte dos prisioneiros, os enviando para servirem como remadores das triremes e quadriremes. Isso quando não os encaminhavam para a Península Itálica, né, a fim de serem vendidos ao Estado como operários escravos. Cabe lembrar que a mão de obra escrava dos judeus rebeldes era utilizada na construção de estruturas romanas, como fóruns, casas de banho e moradias luxuosas do período. Então olha que situação. Se você era um zelote, esses malucos aí que tentavam se revoltar contra Roma no período lá na Judéia, o que acontecia? Se você só era parte do bandão, mas não era cabeça, não estava ligado diretamente ali a organização dos conflitos, só estava no meio da fusarca que pegaram, né? Você tá ferrado do mesmo jeito, né? Vamos transformar em escravo, cativo de guerra. Só que o que acontece? O sujeito, nesse caso, que era pego, normalmente, por ser um indivíduo que não oferecia tamanha periculosidade, entre aspas, ou eles mandavam para o mercado de escravos em Roma, só que não para serem vendidos, né, como ali no mercado, como era feito com os cartagineses, com os celtas e outros lá. Não. Até porque os judeus eles não tinham assim, um porte físico muito atlético, poderoso para ser gladiador, por exemplo. Então não valia muito a pena. Então eles mandavam para obras públicas. Tipo, normalmente era o governo que comprava esses escravos, né, mais magrelas, enfim, ali não tão a porte atlético. E isso empregavam ali faziam trabalhar, né, no caso, em construções públicas, né? Eles eram operários escravos de construções públicas, construíam muitas casas de banho, arenas de combate, né? Inclusive, posteriormente, nós vamos conversar ali a respeito do Coliseu, por exemplo, que foram os judeus que participaram da construção. Então você tem muitos escravos de cativos de guerra que eram judeus, no caso, escravos de trabalho em obras públicas, né? Ou mandavam para serem escravos em triremes, né? Porque as triremes precisavam de remadores, né? No caso, os romanos eram combatentes e quem ficava lá embaixo, lá remando a vida inteira até morrer, eram os escravos, né? Daí, no caso, se misturava de tudo, né? Cartaginês, celta, enfim, trácio, grego, o que viesse, egípcio, o que viesse, estava ali no meio. E judeu também, né? Então jogavam tudo ali junto para remar, né? Esse era o castigo para quem só estava no meio da fusarca lá, que era, vamos dizer assim, era meio zelote, mas não era organizador de nada. E daí, no caso também, né, para os líderes, né, para os zelotes ali mais perigosos, né, os indivíduos terroristas, né, os sangue nos olhos, né, os indivíduos que adoram sair perseguindo, matando os outros, né, feito maluco, né, para os líderes das revoltas e ataques terroristas que resultavam na morte de cidadãos romanos, né, no caso assassinatos, no caso latrocínio e coisas parecidas, a pena de morte ela se dava por diversas formas, tá? E formas pesadas, inclusive, né, que os romanos utilizavam aí contra criminosos, como apedrejamento, não é nada legal, né, ser apedrejado até morrer, esfolamento,
né, atirando o condenado em uma grande pedra morro abaixo, ou amarrando o indivíduo em uma corda presa em um cavalo, no qual o mesmo era arrastado até a morte, também não é legal esse esfolamento, né? Ou mesmo a mais torturante das penas, que era a crucificação. Então eram, enfim, o caboclo que era ali zelote terrorista, sangue no olho, bandido, latrocida, caboclo que fez merda mesmo, a pena era de morte das formas mais pesadas possíveis. Enfim. E é mister, né, se compreender que até este período, esta mescla de situações ela alcançava um limite para a ordem pública e o caos provenientes de todo um legado. Então você vai ter essas duas realidades confrontantes. Você tem o mundo antigo pagão e você tem o povo eleito. Ambos ali se interagindo de formas ali antagônicas e ao mesmo tempo próximas no mesmo caos. Você tem um império poderoso, mas com sérios problemas internos, sérios problemas de conduta das pessoas. E você tem o povo eleito que também está num caos terrível, né, num caos absurdo, completamente rendido ali ao materialismo, aos prazeres, enfim, ali vamos dizer assim, sem rumo, né, não por qualquer interferência de Deus, por qualquer enfim, que se possa dizer que, enfim, qualquer negligência, isso nunca existiu, mas por próprio erro, por própria escolha voluntária, né, dos judeus, né, por própria escolha voluntária deles, que se encontravam naquela situação medíocre. Então você tem esse conflito entre esses dois povos, esse contato entre esses dois povos, né, que é marcante. E é um período que justamente é impactante por causa disso. Você tem todo o legado do mundo antigo acumulado naquela região ali, naquela específica região chamada Judéia, que é impressionante. Enfim, Roma, né, ela reunia todo o conhecimento do mundo antigo em seus pergaminhos, além de terem herdado todos os estudos além da própria filosofia advinda dos gregos, como também haviam desenvolvido uma ordem pública e política através do direito e da organização social, a qual os havia levado de simples conjunto de tribos, né, ao mais poderoso e rico império de todo o mundo conhecido até então. Então eles eram a superpotência, né? Olha que situação. Porém, todo este poderio, né, e glórias materiais ainda assim não ofuscavam os seus inúmeros problemas. Olha só. Também, no caso dos romanos, né, eles haviam herdado toda a selvageria, desumanidade e desrespeito com a própria vida humana. Aspectos esses que eram latentes em quase todos os grupos étnicos e culturas do mundo antigo. Olha que coisa terrível. Você tem um grande império, mas que ele também herdou tudo que não prestava do mundo antigo, foi para Roma também, né, e de forma institucionalizada ainda. Né? Cidades onde se observavam liceus de ofícios, fóruns de justiça, palácios de oligarcas, academias de luta e grandes e ornamentados monumentos e templos pagãos, também se observavam becos de agiotagem, prostíbulos, senzalas de escravos, enfim, todo tipo de selvageria e podridão possível que poderia se acumular em um centro urbano de seres humanos, uma aglomeração de seres humanos. Locais nos quais homens eram humilhados das mais vis e pérfidas formas, onde indivíduos eram atirados em arenas de luta, né, para que seu sangue fosse o entretenimento dos espectadores. Locais onde mulheres e crianças eram obrigadas a se relacionarem para não serem mortas. Olha que situação. Locais onde orgias bizarras ocorriam, levando inclusive a sacrifícios humanos e de animais. Coisa tão bizarra quanto ainda, né? Locais onde mães, não vendo utilidade material nos próprios filhos, os abandonavam em guetos para que outros se encarregassem de seus destinos, os quais muitas vezes eram os piores possíveis. Locais onde o prestígio material e o poder valiam mais do que a própria alma humana. Olha que coisa terrível. Faltava algo em uma sociedade a qual possuía todo o poder material, mas não tinha sequer o rumo de suas próprias almas. Então, olha que situação que nós chegamos. Culminante. Nesse período, situação culminante. Você tem todo o arcabouço, toda a herança do mundo antigo na questão material, de conhecimento, de estrutura
enfim, de direito, de organização pública, e ao mesmo tempo tudo que não prestava de podre também. Você tinha tudo junto no mesmo lugar, onde, enfim, o desprezo pela vida humana era absurdo, né? E ao mesmo tempo você tem um povo eleito também decaído, completamente decaído, sem também nenhuma perspectiva de fé verdadeira ali que não passasse do secularismo, do materialismo, ali, enfim, do que fosse mais conveniente, né, para aquelas altas castas, para aqueles indivíduos ali mais ali dos centros urbanos, né, fosse plebe, fossem ricos ali do centro urbano judaico, né, enquanto que os povos ali do interior, eles estão alheios a tudo aquilo. Então você vê todo esse decaimento, toda essa podridão convergida, né? Você vê que falta alguma coisa, né? Você tem conhecimento, você tem direito, você tem organização pública, mas falta alguma coisa voltada para o seu espírito, alguma coisa voltada para a alma do ser humano, para dali para a sua dignidade, para a sua, enfim, para sua consciência, né? Uma coisa que talvez nem entendesse ainda no período, mas faltava isso, faltava um elemento essencial para organizar tudo isso, para, vamos dizer assim, dar um salto nisso, né? Tirar o mundo daquelas trevas, né? Daquela treva absurda, né? Que você tem tudo, mas ao mesmo tempo você não tem nada, né? As pessoas não conseguiam entender isso. Olha só que coisa. E aí que nós vamos entrar, né, justamente no divisor de águas, no culminar de tudo isso. É por vontade da própria divina providência, né, que este elemento faltante na humanidade se manifestasse no período em que mais os seres humanos ansiavam por tal elemento em suas pobres e definhadas almas, né? O povo estava perdido, né? Em uma pequena cidade da Judéia, né, um pequeno vilarejo ali, né, chamado Nazaré, no interior da Judéia, né, que o milagre do próprio Deus acontece. Em uma pobre e humilde casa, uma jovem virgem, né, chamada Maria, né, filha de Ana e Joaquim, ela recebe a visita de um anjo do Senhor, ela recebe a visita de um ser lá angelical, né, de um ser de luz, totalmente fiel aos ensinamentos da aliança com Deus. A recém-despojada pelo carpinteiro José, ela recebeu as instruções do próprio arcanjo Gabriel. Disse-lhe: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres. Atemorizada, né, essa jovem, que no período tinha pouco mais de 15, 16 anos, era uma adolescente, uma jovem, né? A jovem, ela perguntava a si mesma o que aquele ser envolto em luz queria dizer com esta saudação. O anjo lhe continuou: Não temais, Maria, pois achastes graça diante do Senhor. Eis que tereis um filho, e lhe dareis o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado de Filho do Altíssimo. A virgem, né, essa jovem, assim ela disse ao anjo: como poderá ser isso se não conheço o varão? Nesse caso, se não... Enfim, se jamais tive uma relação, se, enfim, isso não pode... Até mesmo questão lógica, né? Como isso poderia ocorrer, né? E o anjo assim responde, né? O arcanjo Gabriel: O Espírito Santo descerá sobre vós e te cobrirá com sua sombra. A Deus nada é impossível. Então Maria conclui: Eis a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a sua palavra, segundo a vossa palavra. Né? E assim o anjo se afastou da jovem, desaparecendo dentre o feixe de luz. Olha só que coisa. Uma jovem, né, de uma família do interior, completamente alheia a tudo, alheia a todo o materialismo possível do período, né, todos esses jogos de poder, de materialismo, de consumo, de busca por um poder terreno. Ela estava alheia a tudo isso. A família dela basicamente seguia as premissas de Deus, da velha aliança, com fé, com ali toda a mansidão, né? Algo assim impressionante, né? Uma família do interior, completamente humilde, ela
com todo o seu carinho aquela jovem, com toda a sua virtude, o seu carinho, o seu amor, a sua graça, né? Sua forma de ser, ela seria no caso, a mãe, né, do Filho de Deus, ela que seria a portadora dessa dádiva, né? Enfim. E ali que se inicia, né, esse divisor de águas. O Messias, né, no caso o Verbo encarnado, a divina providência, ela não direciona esse nascimento para que ocorresse em uma família de um fariseu, na família de um romano, de um zelote, por exemplo. Não. É na família mais pobre possível, contrariando completamente qualquer, vamos dizer assim, lógica material possível. Então você já vê que por aí, né, é completamente oposto a tudo isso, é algo transcendente, justamente por causa disso. Então sai, né, desse joguete, né, completamente diferente, coisa realmente enfim, que só a própria divina providência poderia explicar, né? Só Deus pode explicar tais coisas, né? E acredito que neste período, né, algo extremamente raro ocorre nos céus. Tal fenômeno cósmico tem sua ocorrência limitada em cerca de 2 milênios. Isso até é cientificamente comprovado, tá? Este fenômeno ocorre pelo alinhamento entre os dois maiores astros planetários do Sistema Solar, Júpiter e Saturno. Este alinhamento causa uma iluminação destacável no céu noturno. Tal fenômeno chama a atenção, né, essa espécie de eclipse, né, que a gente pode dizer um alinhamento planetário, ele é tão raro, tão difícil de acontecer, que ele ocorre justamente naquele período, naquele específico lugar, dando o direcionamento correto no céu para a região de Belém. Algo impressionante, tá? E tal fenômeno lhe chama a atenção de um estudioso dos confins do Oriente Médio. Gaspar, um dos ditos reis magos, né, ele avista esse tão raro fenômeno como um presságio de algo magnífico, o qual aconteceria brevemente. Traçando complexos cálculos, né, ele descobre que este evento lhe acontecerá na região da Judéia. Sendo assim, né, ele reúne seus colegas Baltazar e Melchior, né, para que o acompanhem nessa tão árdua viagem até seu tão importante objetivo. É também próximo a este período que a Virgem Maria, né, ela realiza uma viagem até o interior da Judéia, indo visitar sua prima Isabel, a qual tinha dificuldade em ter filhos, e recebe um milagre de Deus ao receber tal dádiva. Disse Isabel a sua prima, após ser tocada pelo Espírito Santo em sua presença: Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre. De onde me vem ser visitada pela mãe do meu Senhor? Bem-aventurada sois vós por ter crido, porque se cumprirão todas as coisas que vos foram ditas da parte do Senhor. Então, olha só, são as profecias se cumprindo, né? Algo assim magnífico, né? Algo que transborda, né, a própria essência da fé, algo assim impressionante. Então você tem fenômenos e coisas que, digamos assim, são raras e que são assim pela própria lógica. Se a gente pegar não vamos entrar nem no conceito da própria fé, né, porque é tão elevado quanto, né, mas o objetivo simplesmente lógico. São coisas que são impossíveis de se acontecerem coincidentemente no mesmo período, na mesma época, na mesma situação, enfim, que vão levando a essa manifestação, né, do próprio Deus em si, no período correto da história, convergente, em que tudo se concentra naquela região ali. É algo impressionante, né? E também essa questão do cumprimento, né, das profecias, do que foi dito, né, que os próprios judeus negaram, né, por muitas vezes, né? Enfim. E é também fato que naquele tempo, né, o imperador romano Tibério, ele dita um censo para a contagem dos súditos judeus, né? Para isso, cada família ela deveria se dirigir ao local de nascimento do arrimo, né, no caso o marido, a fim de se fazer o registro de cada indivíduo, fosse homem, mulher, criança, enfim, as famílias. José, o qual era descendente da tribo de Davi, né, por sua vez ele provinha da cidade de Belém.
né, que era uma outra cidade pequena, também no interior da Judéia. Em razão disso, ele teve de realizar uma penosa viagem com sua esposa, uma vez em que esta já se encontrava, né, grávida. Né? E é também fato que o humilde casal ele não possuía capacidades financeiras para se alocar em quaisquer locais da dita cidade. Né? O período do censo de Tibério ele constava como ocorrendo em meados do mês de dezembro. Olha só outra coincidência. Uma vez que o calendário romano comemorava um festejo próximo a esta época. Durante a noite em que buscavam asilo na cidade, Maria acaba por sentir pesadas contrações, fazendo com que seu marido lhe buscasse com ainda mais afinco por um local de pernoite. Né? Enfim, o desespero da situação ali, a mulher tá parindo. Então precisa encontrar algum lugar ali. E não tinha lugar. Olha que só a situação. Ele era rejeitado porque era uma família humilde, pobre, não tinha moeda, não tinha como pagar um lugar para ficar. E o censo obrigava ele a estar ali. Então, olha que situação. Ele estava numa situação basicamente de mendigo, numa situação terrível. Né? Então, muito, muito humilde, muito preocupante, né? Uma situação difícil. Então, ele batia nas portas e ninguém dava esse asilo. Né? E rejeitados por toda a cidade, eles veem-se obrigados a se refugiar em uma humilde estrebaria, um galpão onde alguns animais, como carneiros e bois, eram guardados. Ali naquele tão humilde local, né, em uma manjedoura, recipiente, né, onde é depositado o alimento dos carneiros, né, Maria dá à luz a um calmo e sereno menino, o qual, seguindo as instruções, né, do Senhor, chamaria de Jesus Cristo. Tão magnífico é o evento que, não longe do galpão, um anjo aparece a um grupo de pastores que faziam a vigia noturna do rebanho. Disse-lhes o ser iluminado: não temais, eu vos anuncio uma grande alegria. Hoje na cidade de Davi nasceu o Salvador, Cristo nosso Senhor. Eis o sinal pelo qual o reconhecereis. Achareis um menino envolto em paninhos e reclinado em um presépio. No mesmo instante, enquanto os pastores caminhavam em direção ao galpão, ouviram para o seu vislumbre uma multidão de espíritos celestes, os quais cantavam magníficos louvores. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. De forma cordial e amável, os pastores, né, adentraram ao presépio, admirando tão amável e sagrada família. Olha só. Tamanho milagre lhes havia ocorrido que, tomados de um sentimento de paz e conforto, caminharam por entre a cidade e seus arredores espalhando a boa nova. O Messias havia se encarnado no mundo dos homens. Então olha que situação, que evento, né, divisor de águas, magnífico. Né? Essa manifestação, né, a própria encarnação do verbo, né, na forma ali daquela criança, é justamente a provar, né, que a vontade, né, de Deus, a vontade da divina providência é que, vamos dizer assim, o objetivo, né, dessa missão é justamente espalhar essa boa nova, né, espalhar, no caso ali, a fé verdadeira, né, não por um simples povo, não visando uma conquista material, né, simplesmente material, não é visando o poder material de algo mais forte, de, enfim, ser o sanguinolento, ser sei lá, o Silvio Santos do poder, ser uma pessoa extremamente rica, não é sei lá, o Ford da riqueza. Não, a ideia não é você ser um indivíduo com riquezas materiais, mas sim ele se manifestar na mais humilde das famílias. E por quê? Justamente pela questão da abstinência de tudo o que é material, justamente da negação do que é o material, justamente na busca pelo transcendental, quando você, vamos dizer assim, está desligado de tudo o que é material, de tudo o que, digamos, está à sua volta, né? E você só consegue pensar em uma coisa, que é Deus, que é na sua magnificência e na sua boa vontade, na sua infinita bondade. Então Deus, ele não vem com uma pedra na mão, ele não vem com um maço de dinheiro, não, ele vem humilde, sem nada, limpo, como uma criança, completamente indefeso, completamente rechuchudinho, criancinha ali,
que os outros têm de cuidar, é uma criança. Então olha que despojar, né? O que é você se despojar de tudo que é material, de tudo que é pérfido, de todo prazer, de toda ali aquele apego do ser humano à baixaria que o mundo antigo provinha. Então é nesse momento do nascimento dessa criança, nessa manifestação da divina providência, que o mundo antigo ele começa a ser sepultado. É nesse momento em que o mundo antigo, tudo aquilo de ruim que o ser humano fazia nessa busca incessante pela divindade, mas que nunca conseguia compreender, ou sei lá, muitas vezes se perdia no caminho pelo materialismo, agora ele tem o próprio Verbo encarnado, o próprio Deus, a própria verdade na frente dele, a própria verdade, a própria manifestação de Deus ali na frente dele, né? Mostrando que ali o mundo antigo começava a ser enterrado. Então essa que é o primeiro mistério, a primeira grande prova, né, quando as profecias elas se convergem para esse momento, né, para o início nesse momento. Então ali é o divisor de águas, quando as pessoas elas não percebem, né, a tamanha importância que é o fato, por exemplo, do Natal. Muitas vezes as pessoas veem o Natal como época de presentes, é legalzinho, o Papai Noel da Coca-Cola, sei lá, o peru de Natal, né, castanhas, toda aquela troca de presentes, né, aquela coisa linda, maravilhosa. Mas não, o importante na data é o nascimento daquela criança, é o nascimento do próprio Messias, é esse divisor de águas, é você comemorar quando realmente você começa a ter a manifestação do Deus, a fé verdadeira ali, naquele momento, a renovação da aliança começa a partir daquele momento. Então é uma comemoração gigante, é o aniversário dele, né? Então esse momento é crucial, né? Importantíssimo. Então até aqui nós vemos justamente esse divisor de águas, nós vemos essa guinada, né, que começa a acontecer justamente na queda, né, nessa convergência ali desses dois aspectos, a decadência do paganismo e a decadência do materialismo ali, judaico, que vão presenciar justamente essa guinada, essa mudança. E vão ser esses dois povos que vão ser impactados por isso, né, que vão ser totalmente impactados, o povo eleito e o povo mais poderoso materialmente, né, os quais justamente vão ter essa mudança. Mas só que o elemento que vai formar tudo isso, que vai, vamos dizer assim, arraigar tudo isso, né, que vai modificar essa estrutura, nós só falaríamos no nosso próximo encontro, né, que vai ser justamente sobre as obras, né, a vida, as obras, a jornada de Nosso Senhor Jesus Cristo, né, que é justamente sua manifestação da verdadeira doutrina da fé, que justamente nós veremos, né, esse elemento, vamos dizer assim, unificar todas as coisas, né, sobre a base sólida e inquebrável, né? Então é a partir daí que nós vamos compreender todo esse culminar, né, para o início de uma nova era. Então, desde já, eu agradeço a todos que acompanharam esse vídeo um pouco longo, né? Mas se gostaram, deixem o like e nos vemos aí na continuação desse episódio especial aí no nosso próximo encontro. Desde já, muito obrigado.